Bom dia, pessoal, como vai? Aqui é o professor Wander, espero que estejam todos bem. Vamos fazer mais uma aula aqui com vocês para complementar a nossa aula de geografia passada, onde nós falamos sobre o mundo bipolar e mundo multipolar. Lembrando que o mundo bipolar é um mundo formado por dois polos, em que tínhamos o capitalismo e o socialismo. Hoje nós abordamos um pouquinho do mundo multipolar e a chamada economia global. O que é a economia global? A economia global é aquela que abrange todos os países, né? Como o processo de globalização, ele ajudou na formação da economia em que vivemos hoje, né? Falamos muito da questão da circulação de capital, da circulação de dinheiro pelo mundo. Aqui já temos o início, a introdução do nosso tema, que após a queda da divisão mundial bipolar e do novo arranjo político no mundo multipolar, que são vários polos, houve uma maior integração econômica entre os países. Os países passaram a se integrar, né? Maior parceria entre os países. É fácil observar essa integração em nosso cotidiano, né? Diversos produtos que utilizamos em nosso dia a dia não foram fabricados no Brasil, que você pode constatar observando manuais e etiquetas. Em nosso país circulam, por exemplo, carros fabricados na Coreia, os Estados Unidos, né? Temos também os aviões, né? Os Estados Unidos usam aviões fabricados aqui no nosso país. Então, essas trocas comerciais, elas se intensificaram, principalmente aí nas últimas décadas, né? Com a maior ação do mundo multipolar. Então, houve uma intensificação maior. É importante lembrar que esse processo já ocorre diretamente, né? Desde 1500, mas nos últimos 50 anos ele se intensificou muito mais. O nome disso é a globalização. O que vem a ser a globalização, né? É um processo de integração econômica, social, cultural e política, né? Impulsionado pelos avanços tecnológicos nos meios de transporte, comunicação e produção. Então, a globalização é o aumento da velocidade através dos avanços tecnológicos, né? Então, em 1500, para você sair de Portugal para chegar no Brasil, você gastaria meses, porque vinha de barco, né? E agora nós estamos falando de horas. Então, houve um avanço muito grande no sistema de comunicação, no sistema de transportes e no sistema de produção, o que faz com que a economia ela seja mais rápida, ela gire de forma mais rápida e mais intensa. Então, nós movimentamos milhões ou bilhões por dia, né? Muito dinheiro é movimentado todo dia, vários países estão fazendo a sua relação econômica, então é um processo que vem ganhando intensificação cada vez mais de acordo com os avanços tecnológicos. E nós participamos efetivamente disso, né? Às vezes nós estamos aqui usando uma roupa, mas essa roupa que eu estou usando, ela foi fabricada na China. Às vezes eu estou jogando o meu videogame foi fabricado nos Estados Unidos ou em outro país. Às vezes eu estou usando meu tênis, ou é da Nike ou da Adidas, que é fabricado na Tailândia. Então, a relação econômica entre esses países é muito alta. E com o avanço tecnológico, com a revolução industrial, com o avanço da tecnologia, essa intensificação se torna mais constante. E todo esse processo, né, nesse meio, para que a gente possa acelerar a economia nesse processo, né, na busca pela intensificação do intercâmbio comercial, foram estabelecidos acordos e criadas associações de cooperação entre as nações. No atual estágio da globalização, não faz sentido as superpotências se preocuparem com a expansão e o domínio de seu sistema econômico e ideológico. O objetivo agora são as finanças, ou seja, dinheiro, o mercado, a economia. Encontramos nos dias de hoje um amplo progresso de integração entre as economias. Então, pessoal, cada dia mais está se aumentando essa relação das empresas, a relação dos países, né? Hoje o que importa não é o tamanho do país, e sim, né, a economia dele e as suas relações para que possa intensificar a sua produção. Aqui, ó, nós temos um mapa mundi das maiores transnacionais. Transnacionais são empresas que têm sede em país desenvolvido e várias filiais em outros países, em vários outros países. Aqui eu tenho um mapa, pessoal, onde a gente mostra várias sedes aí de multinacionais, onde estão as maiores. Aí, ó, nos Estados Unidos, a China, Japão, a Europa, a gente vê algumas no Brasil, Argentina, África do Sul, Austrália. Então, nós
geralmente as sedes das maiores transnacionais se localizam em países desenvolvidos. Vamos citar alguns exemplos, nós temos a Apple, McDonald's, nós temos Chevrolet, Volkswagen na Alemanha, né, Volkswagen na Alemanha, Mercedes na Alemanha, nós temos lá na Inglaterra algumas marcas de veículos também, como Aston Martin, nós temos na França Renault, Peugeot, o Carrefour, várias marcas aí estão no mundo, certo? Então, várias dessas marcas são empresas que têm sede no país e têm várias filiais em outros países. Elas são chamadas transnacionais, né? E as transnacionais, pessoal, têm grande influência nos governos, tá? Elas influenciam muito, tá? E condicionam relações de integração entre os países, de forma indireta, tá? Então, ela influencia, muitas vezes as transnacionais, elas acabam até influenciando nos países, né? Dando uma importância maior para o país, até mesmo o país direcionando algumas ações para que tenha esse desenvolvimento dessas transnacionais. A independência entre os países gera reações em cadeias, né? Alta de juros, né? Empréstimos, dentre outros, bancos mundial, tem toda essa relação. Hoje nós temos também o sistema do Banco Mundial, que ele ajuda os países que às vezes têm algum problema, pois apesar de termos várias multinacionais e termos o sentido que essa globalização ela é muito ampla, nós temos a questão que nem todos os países eles participam de forma igualitária no comércio, né? Tem país que participa mais, tem país que participa menos. Geralmente os países desenvolvidos, os países mais ricos, eles têm uma participação muito maior. Isso aí acontece pelo fato de ser países industrializados, né, ser grandes centros de multinacionais e estar participando da economia global de uma forma mais ativa. Os países tipicamente agrícolas já têm, por exemplo, uma participação um pouco menor. Por isso que nós temos diferentes níveis de países. Nós temos aí os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? Aqui eu tenho um mapa mundi, por exemplo, da rede de transporte marítimo. Perceba aí, ó, Japão, China, Europa, Estados Unidos, essa via de transporte ela é muito mais intensa, né? Olha aí, por exemplo, já Brasil, continente africano, até mesmo a Austrália, que é considerado um país desenvolvido, esse fluxo ele é um pouco menor. Então, isso significa o quê? Que os países desenvolvidos, eles têm uma participação mais intensa nesse processo da globalização, né? E, querendo ou não, esse mapa mundi da rede de transporte marítimo deixa bem explícito isso, mostra bem. A gente percebe que os maiores portos, eles se localizam lá na China, que hoje é uma das maiores produtoras do mundo, juntamente com os Estados Unidos e os países europeus, né? Então, vem apresentando um grande destaque dentro do processo de globalização. E a China, cada vez mais, aumentando o seu comércio. Por que a China está aumentando o seu comércio? É bem simples. A China está aumentando o seu comércio aí porque ela precisa ampliar o seu comércio, vender mais. Então, ela está vindo para a América Latina, ela está vindo para a África, porque além de ela vender mais, ela também quer ter parceiros para que ela possa obter matéria-prima, pois quem produz demais necessita de matéria-prima para realizar a sua produção. E é o que a China faz, ela necessita muito da matéria-prima desses outros países, principalmente dos africanos e dos países sul-americanos, né, América Latina. O Brasil mesmo vem se tornando um grande parceiro econômico da China, certo? Aqui, servidores de internet, bem semelhante com relação aos meios de transporte. Percebe, ó, Japão, China, Canadá, Estados Unidos, Europa, tem os fluxos maiores de servidores de internet, né, com base no mapa do ano de 2010. Hoje, com certeza, isso está um pouco diferente, esse quadro está bem diferente, né, com um aumento aí na América Latina, África e também na região da China, com certeza esse aumento foi considerável, né, quando atualizarmos esse mapa, veremos que houve uma ação maior aí nesse espaço, tá certo? Dando continuidade. A economia global é possível nos moldes atuais por conta da evolução dos meios de transporte e comunicação ocorrida durante a Revolução Tecnocientífica. Então, pessoal, a Revolução Tecnocientífica, ela potencializou a economia global. Por quê? A inserção de novas tecnologias e o seu constante aprimoramento dinamizam a produção.
intensificam o trabalho e proporcionam a invenção de produtos e mercadorias de maior qualidade para concorrer com um mercado cada vez mais competitivo. O uso da internet possibilita a movimentação de bilhões de dólares em uma velocidade muito rápida, tanto investimentos em bolsas de valores, como pagamento de mercadorias e serviços. Então, pessoal, hoje a economia global ela é rápida, ela é dinâmica, temos vários produtos, graças à evolução tecnocientífica, que proporcionou esse processo. A evolução tecnocientífica acabou influenciando também, né, na questão financeira, pois hoje nós vemos os bancos, né, que eles fazem relação um com o outro. Por exemplo, essa semana surgiu aí a possibilidade de usar uma nova tecnologia de transferências onde não cobra essa taxa de um banco para outro, né, que é o chamado PIX. Então, nós estamos vendo aí que a tecnologia, que é a revolução tecnocientífica, ela vem potencializando o processo de globalização, ela vem dando gás para que a globalização, ela possa ocorrer de forma mais clara, tá certo? A globalização e a transformação do espaço geográfico. Globalização do capital da produção eleva a importância das empresas transnacionais no mundo, que concentram o poder de influenciar governos nacionais e condicionar as relações entre os países. O volume de negócio das maiores empresas transnacionais do mundo supera muitas vezes o valor do PIB de alguns países. Então, a gente vê a importância dessas empresas transnacionais no processo de globalização. Hoje, essas empresas, elas produzem de forma global. O que significa produzir de forma global? Às vezes, ela não concentra a produção toda em um país, mas sim em vários lugares do mundo, né, que nós chamamos de mundialização de produção. Ele vai produzindo em cada espaço mundial, depois se reúne naquele país que vai ser feita aquela venda, para que ele possa determinar e finalizar o produto, tá certo? Então, aqui a gente tem aí um organograma mostrando, né, o país sede, né, nacionais sediados em países desenvolvidos possuem filiais em outros países, tomam todas as decisões de produção, né? Tem o país que é fornecedor de matéria-prima, geralmente é um país subdesenvolvido, tipicamente agrícola, e que depende muito, por exemplo, da extração de matéria-prima. Os países subdesenvolvidos fornecem a matéria-prima para a fabricação do produto. Depois nós temos as montadoras, né, que essa matéria-prima é enviada para a montadora, e a montadora não necessariamente é a sede, tá certo? A montadora pode estar em um outro país ainda. Matéria-prima é transformada e o produto é fabricado em países subdesenvolvidos, com mão de obra mais barata. Por exemplo, a Nike, a sede é nos Estados Unidos, ela pega produto de vários outros países e vai montar o seu tênis lá no Vietnã, ou no Sudeste Asiático. Por quê? Porque a mão de obra é muito mais barata. Depois, distribuir para os mercados consumidores. O produto é vendido em diferentes mercados, incluindo o próprio país sede. Então, às vezes, o cara comprou um tênis da Nike lá nos Estados Unidos, mas esse tênis da Nike, possivelmente, ele foi produzido lá no Vietnã. Por quê? A mão de obra é mais barata. E a matéria-prima para fazer esse produto veio de um outro país. Então, isso significa o quê? Mostra qual é a importância econômica das transnacionais, que elas atuam aí de forma muito alta e têm uma influência muito grande nos países, né? Muitos países têm abertura econômica para a entrada dessas transnacionais, porque ela pode gerar emprego, ela pode gerar uma renda extra para aquele país, certo? E o mercado consumidor somos nós que vamos comprar vários produtos. Se você pegar o seu tênis da Nike ou da Adidas e olhar a fabricação dele, você vai perceber que ele pode ter sido feito ou em Taiwan ou no Vietnã, que são o quê? No Sudeste Asiático, que tem as produções dessas grandes marcas de roupa. Nós temos aí um texto complementar, economia global mostra vigor, mas precisa ser inclusiva. O que acontece? Importante que a economia global ela seja inclusiva, todos os países possam participar, porque a globalização, apesar de mostrar para a gente o desenvolvimento mundial, nem todos os países eles participam de forma igualitária. Tem países que têm maior participação e tem outros que têm menor participação. Então, é necessário que tenha aí uma parceria para que isso possa ocorrer, entendeu? Para que a gente possa ver que existe uma valorização do processo e todos possam estar inclusos e, consequentemente, todos possam estar ganhando em cima dessa situação, tá certo? O milagre asiático. O domínio dos Estados Unidos na economia global com o fim da Guerra Fria só não foi
completo no plano comercial e econômico por causa da ascensão dos países asiáticos na cadeia produtiva, liderada inicialmente pelo Japão e depois com a chegada da China. Ao longo da década de 2000, Rússia, Índia, China se tornaram grandes representantes dos mercados competitivos. Então, a Ásia voltando a figurar, tá? Se antes os países asiáticos atuavam em uma escala regional, essa atuação se tornou global com a liderança chinesa, que, em pouco tempo, se tornou o principal produtor e exportador mundial de manufaturas e um importante mercado consumidor de máquinas e equipamentos europeus, bem como de matérias-primas vindas de países da América Latina, da África e da Ásia. Então, pessoal, é o que eu falei para vocês. O que aconteceu? Houve esse crescimento chinês e asiático, a China teve que buscar novos mercados, que foi o quê? Mercado europeu da América Latina, principalmente para vender os seus produtos, e além da venda dos seus produtos, ela queria o quê? Buscar fonte de matérias-primas. Por quê? Porque a China e alguns países asiáticos hoje são grandes produtores de manufaturados, ou seja, elas vêm aparecendo no mercado e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento desse processo, certo? Então, a China hoje ela tem uma grande importância aí nisso. E o crescimento chinês, né, fez com que aumentasse a demanda por matéria-prima e o mercado consumidor. Por isso ocorreu uma ampliação das relações comerciais. Então a China precisou ampliar o seu mercado para que ela pudesse ter mais produtos. Industrializações tardia. A África é um continente menos industrializado do mundo e que tem menor participação no mercado da economia global, devido, entre outros fatores, ao passado colonialista e de exploração, enfrentando um verdadeiro desafio para se enquadrar no processo de globalização. Vários países do continente ainda possuem economias baseadas na exportação de recursos naturais, no beneficiamento agrícola e de mineração, e não na produção de bens e mercadorias que poderiam permanecer no mercado interno. Então, como eu disse a vocês, né, nem todos participam de forma igual nesse processo, tá? A gente vê aí o continente africano, que é um deles, né, a própria América Latina tem uma participação menor com relação a essa grande participação. Falando um pouco do Brasil, já no Brasil a industrialização foi rápida e concentrada, a partir de 1930, sobretudo na região sudeste, que recebeu a maioria dos parques industriais, por fatores como maior rede de transporte, proximidades a importantes portos e escoamento de produção. Então, o Brasil recebeu a industrialização a partir de 1930, uma industrialização tardia, como foi falado. E a indústria no Brasil acabou se concentrando no Sudeste, em especial no estado de São Paulo, certo? Aí, o que aconteceu? Com esse inchaço industrial no estado de São Paulo, atualmente nós passamos por um processo que chama descentralização, saindo da grande região de São Paulo. Atualmente, tem ocorrido um processo de descentralização, que começou no início dos anos 90, com empresas industriais buscando outros estados, visando obter melhores incentivos fiscais, mão de obra barata, maior investimento em telecomunicações e redes de transportes de cargas, além de novos mercados consumidores. Tendência atual é o surgimento e formação de áreas especializadas em um setor produtivo específico, como têxtil, alimentício, dentre outros. Então, o que vem ocorrendo aí na nossa região é o chamado descentralização industrial. As indústrias estão saindo da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo e indo para outras regiões. Por quê? Porque tem mão de obra barata, possui também incentivo fiscal. O que é o incentivo fiscal? O incentivo fiscal é quando o município ou o estado ele fornece ajuda para a indústria para que ela se instale lá. O exemplo que nós vamos ver agora, né, por exemplo, a cidade de Extrema, em Minas Gerais, acabou de receber mais uma grande indústria, vai receber um polo de mercadorias do Mercado Livre, que é um dos grandes sites de vendas aí no Brasil. Está recebendo por quê? Por que ele está se instalando em Extremo? Porque ele obteve incentivo fiscal. Tá bom? A gente já está chegando no finzinho da nossa aula, certo? E para complementar, que a globalização, ela acelerou o processo de produção industrial, e sem que houvesse medidas para que seus efeitos no meio ambiente fossem diminuídos. Apesar da globalização ser o crescimento industrial, não houve uma parceria juntamente para
melhorar o meio ambiente, ou seja, então hoje nós passamos por alguns problemas ambientais devido à grande produção industrial mundial. Então, globalização e meio ambiente não estão em equilíbrio, né? Produz-se muito e polui-se muito. Não há um olhar voltado para a preservação do meio ambiente, um olhar, né, mais específico, um olhar mais do desenvolvimento sustentável, né? Hoje está começando, né, a melhorar essa situação, porém, ainda falta muito para que isso melhore. Na atividade geral, pessoal, vocês vão realizar para mim os 5 exercícios, tá? Esses 5 exercícios, bem simples, como a gente já falou, se prestar atenção, eu expliquei certinho, e vocês vão ter ele no material. Muito obrigado a todos, tenham aí um excelente dia e forte abraço.